Olá, tudo bem com vocês? Como fazer para habilitar tanto no CodeBlocks quanto no editor de textos Geany o modo de compilação da linguagem C++ no padrão 2017, que é o padrão que a gente vem usando em sala de aula. Mas se você já tiver com a versão 20.03, eu vou passar então como fazer a seleção do modo de operação para o padrão 2017. Mas antes disso, eu gostaria de fazer isso de forma manual, nem no CodeBlocks e nem no Geany. Assim sendo, vamos aqui no Windows acionar no teclado a tecla Windows mais a letra R e será apresentada a caixa de diálogo Executar. Nessa caixa de diálogo escreva CMD e acione Enter. E o prompt do sistema é apresentado. No meu caso, C:\users /Manzano, que é o meu usuário. Execute cd /, para sair do diretório de usuário e ir para a raiz do seu disco rígido. E nesse momento, utilize o comando md teste. Nós estamos criando uma pasta chamada teste, um diretório chamado teste. Execute então cd /teste e acione Enter e você verá que está dentro do diretório chamado teste. Executando um comando dir, nós vamos ver que esse diretório, executando dir, você vai ver que esse diretório está vazio. Eu vou criar um programa, aliás, nós vamos criar dois programas e colocá-los aqui dentro desse diretório. Então vamos chamar o programa bloco de notas. Acione as teclas Windows R e escreva no campo abrir Notepad e acione Enter. E vamos reproduzir o programa chamado exemplo 1 include IOString using namespace std, ponto e vírgula, int main, parâmetro void, abre chaves. Vamos definir três variáveis inteiras, a variável A, a variável B, a variável R. Vamos pedir com cout entre valor A, cin A, cout entre valor B, cin B. Vamos fazer a operação R atribuído para A mais B. E se esse R for maior ou igual a 10, nós vamos apresentar o resultado. Cout resultado igual a R e vamos saltar uma linha. Return 0 e vamos fechar as chaves. Eu vou gravar esse programa dentro do diretório teste, então execute arquivo salvar. Na caixa de diálogo, selecione disco local C, localize a pasta teste, dê um duplo clique para abri-la. No campo nome escreva exemplo1.cpp. Em tipo, deixe todos os arquivos setado e coloque salvar. Agora selecione o prompt de comando, execute dir e você vai ver que existe agora o exemplo1.cpp com 265 bytes. Se executar type exemplo1.cpp, você vai ver a apresentação do código do programa. Vou então compilar esse programa usando G++. O programa chama exemplo1.cpp. Como eu quero gerar um executável, eu coloco a chave "-o" minúsculo e o meu executável vai chamar teste1. Aciona Enter e veja que a indicação de alguns erros foram apresentadas pelo compilador. Então vejamos. Exemplo 1, na função int main, na linha 8, coluna 11,
foi encontrado um erro com um ponto. Então veja que na linha 8, onde está declarado int a, B, eu não coloquei vírgula, eu coloquei aqui um ponto. Isso gerou então um erro de sintaxe. Esse erro de declaração ocorre a partir da letra B, e tudo que está à sua frente também não foi considerado. Então o segundo erro ocorreu na linha 10, coluna 39, onde a variável B não está sendo reconhecida. B não foi declarado. E o mesmo ocorreu na linha 11, em relação à variável R, que também não encontra-se declarada. Assim sendo, vamos então voltar ao programa original. No bloco de notas, vamos trocar o ponto por vírgula, gravar o programa, de volta ao prompt de comando, escreva g++ exemplo 1.cpp, -o minúsculo teste1, acione Enter e aguarde a compilação. Veja que neste momento nenhuma mensagem de erro foi apresentada. Quando isso ocorre, é porque a compilação do seu programa ocorreu de forma adequada. Vamos executar o comando dir e veja que o programa teste1.exe foi criado. Executo agora teste1, aciono Enter e a mensagem entre valor A foi apresentada. Então eu vou entrar o valor 9, entre o valor B eu vou entrar o valor 2, 9 mais 2 é 11, 11 é maior ou igual a 10, então o resultado foi apresentado. Vou executar novamente o programa, entre o valor A vou colocar 2, para a variável B eu vou colocar 7, 2 mais 7 é 9, 9 não é maior ou igual a 10, então nada foi apresentado. Muito bem, voltando então ao editor de textos, vamos gravar esse programa agora como exemplo 2. Então, troquei aqui o nome para exemplo 2, arquivo salvar como, troque exemplo 1 para exemplo 2. Particularmente eu gosto muito de deixar ativado aqui todos os arquivos, eu gosto de ver o que eu tenho aqui, salvar. E vamos fazer uma alteração. A linha R atribuída a A mais B, ponto e vírgula, eu vou recortá-la desta posição e vou colocá-la junto da decisão de R maior ou igual a 0. Este estilo é o estilo em que o padrão C++17 permite. As edições anteriores da linguagem não permitem isso. Então, arquivo salvar e vamos fazer o teste no prompt de comando. Se eu executar agora g++, exemplo 2.cpp, colocar o "-o" e pedindo para criar o programa teste2, observe que um erro foi apresentado. Esse erro é diferente do erro anterior. No erro anterior, as mensagens foram colocadas em vermelho, que significa erro de sintaxe, erro de escrita. Neste momento, o erro está sendo colocado em magenta. E a palavra warning é indicada, significa que você cometeu aqui um erro não de sintaxe e não de lógica, mas de conformidade. Veja que a linha init statement diz ali na frente que está faltando dizer para o compilador que você quer compilar o programa usando o padrão ali, o standard C++17 ou o padrão standard GNU 17. Neste caso, basta que você escreva g++ menos standard igual C++17, exemplo 2.cpp, -o teste2. E veja que agora a mensagem de warning não aconteceu. E se eu chamar o programa teste2, ele será então executado. Apresentada a mensagem entre valor A, eu vou entrar 9, no valor B eu vou entrar 2, e o valor 11 foi apresentado, uma vez que a condição foi satisfeita. Então, na versão C++17, nós temos a possibilidade de escrever os programas com uma estrutura sintática um pouco diferente. Realizados esses testes, vamos listar o diretório, e eu quero apagar esses programas chamados teste1.exe e teste2.exe. Para fazer isso, eu vou executar o comando del, de delete, *.exe. Aciono Enter, em seguida dir, e você vai ver que os programas foram então removidos. Vamos fazer esse teste usando então o CodeBlocks.
Eu vou fechar estas janelas, porque eu não vou mais utilizá-las. Abra o programa CodeBlocks, versão 20.03. O carregamento do programa pode ser um pouquinho demorado no primeiro momento. Assim que o programa for carregado, vá em File Open. Selecione este computador, disco local C, pasta teste, e carregue o programa exemplo1.cpp e coloque-o em criação e execução. Aguarde os instantes necessários, informe um valor para a variável A, informe outro valor para a variável B. O resultado da soma, sendo maior ou igual a 10, é então apresentado. Vamos fechar o programa exemplo1 e abrir o programa exemplo2. File Open. Agora ele já está dentro do diretório teste1 e observe que dentro do CodeBlocks ele gerou o exemplo1.exe e ele gerou também exemplo1.o. E anteriormente, no modo de linha de comando, esse exemplo1.o não foi gerado. Depois que eu falar sobre configurações, eu volto a falar sobre esse tema. Então eu vou explicar como é que esse .o apareceu. Vamos carregar o exemplo 2. E vamos pedir para compilar e executar. Perceba que nesta versão do CodeBlocks ele aceitou a codificação escrita no modelo C++17. Vamos mudar aqui em Logs e Outros de CodeBlocks para Build Messages. E aqui nós temos uma observação. Apesar dele ter criado o programa, ele disse o seguinte: a warning init statement, a mesma mensagem que a gente viu na linha de comando, dizendo que não foi usado os padrões C++17. Mas isso faz com que o compilador trabalhe um pouco mais. Então nós temos que habilitar esta possibilidade. Então você vem aqui em Settings, Compiler, na guia Compiler Flags. Então observe se você não está com outra guia selecionada nessa janela, Compiler Flags. Você vem aqui na opção Heavy G++ Fellow de C++17 ISO C++ Language Standard e habilita esta opção, coloque OK e na sequência peça para criar e executar, peça somente para criar o programa. Assim que o processo de compilação terminou, nenhuma mensagem de advertência foi apresentado. Então ele aceitou o padrão C++17 habilitado. Então vamos fazer novamente Settings, Compiler. Eu vou desabilitar o padrão C++17 e vamos pedir então para construir o programa. Veja que neste caso a mensagem foi apresentada e uma advertência foi então indicada. Voltando em Settings, Compiler, e aí você deixa habilitado C++17 ISO C++. Deixando habilitado, o padrão está configurado para o seu trabalho. Muito bem, vamos chamar de novo o command para visualizar o conteúdo do diretório teste. Executando o dir, veja que além dos executáveis, nós temos ali o arquivo .o. Esse arquivo chamado .o é a versão assembly, é o objeto, na verdade, da fonte CPP. Então o compilador pega a sua fonte, transforma num código chamado objeto, que é a versão do programa em assembly, propriamente dito, e depois vincula esse arquivo .o à biblioteca de execução do sistema operacional. No caso do Windows, essa biblioteca gera o arquivo chamado exe para que ele possa ser executado. Então vamos apagar os executáveis, vamos apagar os objetos e teremos então apenas os arquivos fonte. Vamos imaginar que você queira gerar um arquivo objeto. Então você vem aqui em G++, coloca "-c", exemplo 1.cpp. Essa compilação, após concluída, gerou para nós o arquivo exemplo1.o. É isso que o CodeBlocks faz. Ele gera primeiro o objeto usando a chave "-c" e depois ele gera o executável usando a chave "-o". Então, G++, exemplo1.cpp "-o", exemplo1, e nós geramos então uma sequência parecida com a sequência efetuada pelo CodeBlocks. E de volta no programa CodeBlocks, vamos selecionar aqui a guia Build Log. Observe que a mensagem
de advertência foi apresentado na guia Build Messages, mas em Build Log eu tenho a apresentação do erro e a indicação da mensagem. Confirmando aqui se está habilitado o modo C++17, está habilitado, vamos compilar novamente esse programa. Veja que nesta compilação o programa mostra 0 erros, 0 warnings. E a linha que ele usou aqui foi min-gw32-g++, que é o executável que o CodeBlock está fazendo uso. Mas lá fora a gente usou o g++ no prompt de comando. Pode usar tanto g++ como min-gw32-g++. Ele colocou então a chave "-std igual a C++17, "-c para criar a versão objeto, colocou o nome do programa objeto, "-o", e aí em seguida ele colocou aqui o nome do programa objeto, para gerar o executável. Concluídos os testes com o programa CodeBlocks, eu vou realizar agora o mesmo efeito com o programa Gine. Após abrir o programa Gine, vamos em Abrir, Disco Local, Teste, e vamos chamar Exemplo 1. Veja que o exemplo 1 utiliza o padrão convencional da linguagem. Vamos acionar o botão Construir. Observe que ele fez G++ menos o all, menos O, exemplo 1, que vai ser o nome do executável, exemplo 1.cpp, que é o nome do meu programa fonte. Essa chave "-all" significa "-w" é o warning, all, ou seja, está habilitando a maior parte das mensagens de advertência do compilador. E o "-o" é para gerar o executável. Podemos então executar, e entre um valor A eu coloco o 9, valor B eu coloco o 2, e o resultado 11 foi apresentado, uma vez que 11 é maior ou igual a 10. Vamos fechar o exemplo 1 e carregar o exemplo 2. O programa exemplo 2 está codificado no estilo C++17. Vamos pôr para construir, e eis que a mensagem de advertência é apresentada. E ele diz que a compilação foi terminada com sucesso. Isso ocorre porque a versão do GCC 9.2.0, quando encontra esta sintaxe, mesmo que você não tenha indicado, ele força a compilação. Mas ele avisa para você que o seu programa tem um erro de consistência. Para evitar que esse erro seja apresentado, a gente pode vir aqui em Construir, definir comandos de construção. E aqui do lado do "-all", eu coloco então "-std igual a C++17 com espaço", e repito a mesma coisa aqui para o build. Então compile e para o build, "-std igual C++17 com espaço". Aciono OK e coloco o programa em construção. Veja que agora a mensagem de advertência não foi apresentada. Então, com isso, eu estou passando para vocês como selecionar a configuração do CodeBlocks, o padrão C++17, e como configurar o padrão C++17 dentro do Gine. A partir dessa configuração, isso fica ativo após o encerramento do Gine. Então vamos encerrar o Gine, abri-lo novamente. Pode ser que seu programa apareça apresentado, porque o Gine tem o costume de deixar os últimos programas carregados setados. Se não, vem em Abrir, Disco Local, Teste. Vamos pegar aqui o exemplo 2. E agora eu vou acionar aqui o Construir. Veja que std C++17 já está configurado. Um grande abraço, até a próxima, fui!